Então, me foi incumbido aqui o capítulo 10 do livro de Romanos. E eu gosto muito desse capítulo, né? Foi um versículo que eu tive que aprender quando era pequenininho, né? E a gente tinha que vir na frente da igreja. Alguém falou isso aqui no culto, acho que foi na ceia. Realmente, a gente tinha que vir aqui na frente e tinha que recitar o versículo. E não podia esquecer, né? E eu fiquei com esse versículo 4, eu fiquei com ele, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. E eu, durante muitos anos, falei esse versículo, Romanos 10, 4, porque o fim da lei é Cristo. Romanos 10, 4, porque o fim da lei, mas eu não entendi o que estava querendo dizer isso na palavra de Deus. E a gente vai se debruçando e vai aprendendo um pouquinho, e vai lendo mais um pouco, e vai entendendo que já aqui no início do capítulo 10, que é a plena continuação do capítulo 9, vem aqui com relação à incredulidade de Israel, e a gente separou aqui em alguns tópicos, né, do versículo 1 ao 4, é um zelo do povo de Israel sem entendimento, faltava-lhe o entendimento com relação àquele zelo. E depois do versículo 15 do 5 até o 15, a única salvação, e fechando a fé em Cristo do 16 até o 21. E aqui dentro dos versículos, eu queria ler primeiro com os irmãos os 3 primeiros versículos do capítulo 10. Então diz assim a palavra do Senhor: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Olha que interessante. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que o povo de Israel era um povo zeloso para com a lei. Ele era um povo que se preocupava em cumprir a lei. E ele aqui, ele diz, eu atesto isso, eu confirmo isso, né? E ele diz aqui, eu posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. E eles passaram a estabelecer a sua própria justiça, não a justiça de Deus, não de acordo com aquilo que Deus tinha separado. E o que eu entendo e vejo nisso, irmãos, eu queria compartilhar com vocês, é que dentro dessa situação, eles procuraram estabelecer o seu próprio sistema. E aí eu me reporto para os dias de hoje. Quantas pessoas hoje não tentam também estabelecer a sua própria justiça? Você não precisa ir longe. Se você encontra alguém que não professa a fé em Jesus, mas que é uma pessoa temente a Deus, mas que é uma pessoa que acredita fielmente que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, e esta pessoa ainda não teve um real encontro com Cristo, ela diz, o importante é você fazer o bem a todas as pessoas, porque isso faz com que você chegue a Deus. O importante é não matar, você já escutou isso de muitas pessoas, é não matar, não roubar, não dar volta nos outros. Eu sou honesto. Honesto hoje, honestidade hoje, irmãos, virou virtude, e não é virtude. Você não merece mérito algum, eu não mereço mérito algum por fazer as coisas certas. Isso não quer dizer que nós somos excepcionais seres humanos por simplesmente fazermos aquilo que é correto. Tem muito ateu aí que cumpre fielmente uma agenda digna de um cristão. De que jeito, pastor Ricardo? Eles são corretos. Eu conheço um pai de santo, irmãos. Não tenho amizade com ele não, viu, Crueira? Só conheço. Eu conheço um pai de santo que é estritamente correto. Ele tem caráter, ele é uma pessoa que cumpre com o seu dever, ele é uma pessoa que está ali fazendo aquilo que não é mais do que uma obrigação.
Hoje virou virtude, porque os dias são maus, porque estamos envoltos a um mundo corrupto, onde a corrupção, ela chegou até aqui, a palavra de Deus. E infelizmente, nós vemos hoje homens que sobem a determinados púlpitos e pregam um evangelho diferente desse que nós estamos estudando aqui, em que manipulam as massas, em que desvirtuam a palavra de Deus, criando uma própria justiça. Já ouviu falar de um lugar especial na vigília? Um lugar VIP? E para isso você basta dar uma oferta de R$1.000? Tem um doido que faz isso, e tem gente mais doida que paga. Lugar VIP na vigília. Eu nunca tinha... Essa foi nova, pastor. Eu nunca tinha visto. Quanto é o lugar VIP? Não, você dá uma oferta de R$1.000, eu acho que o poder vai ficar mais centralizado ali, naquelas pessoas VIPs, entendeu? Então são coisas que estão acontecendo no dia de hoje, irmãos, que fazem com que, quando nós lemos um texto, esses 3 primeiros versículos, tem pessoas que são muito zelosas com a palavra de Deus, não estão neste caminhar desvirtuado, estão num caminhar centrado, firme ali nos 10 mandamentos. Quando Jesus Cristo os resumiu em 2, porque se você cumprir os 2, você cumpre os 10. Então Jesus Cristo, ele veio não para abolir ou para acabar com a lei, ele veio para a cumprir, e ela é que aponta para ele na justificação. Nós já vamos ver isso no versículo 4. Jesus Cristo, ele foi tão marcante e diferencial no meio dos judeus, e eles demoraram muito a entender isso, e até hoje não entendem. Hoje eu até publiquei uma coisa no Facebook. Eu estava vendo o pessoal chegando atrasado no Enem, e a porta fechando. Todo ano é a mesma coisa, Alguém esquece o documento, esqueci a caneta, aí tem aquelas coisas assim que a gente vê. E aí eu lembrei, eu coloquei, é verdade, a volta de Jesus vai ser igual os portões fechando do Enem, não vai ter choro nem mimimi, fechou o portão, já era, perdeu, passou, e essa está muito próxima à volta dele. E nós temos que estar ligados, irmãos. Então não adianta você querer ter uma justiça própria, não adianta você querer ter uma doutrina própria, não adianta um povo que era o povo escolhido e separado por Deus, que ele veio para os seus, ele não veio para nós, ele veio para os judeus, e os judeus especificamente, o povo amado do Senhor, ele tinha a sua própria justiça. Eles desvirtuavam as coisas, algumas coisas eles faziam com muito zelo. Quando nós falamos dos fariseus, já está impregnada na nossa mente cristã evangélica, fariseu é aquele fanfarrão. Não, os fariseus, eles eram doutores da lei. Haviam alguns, como hoje, muitos fanfarrões, mas haviam muitos homens, muito ligados na palavra. Tanto que um deles perguntou qual era o maior mandamento ao Senhor Jesus. Era um homem decente, e Cristo deu testemunho dele. Você está muito perto do reino dos céus, disse o Senhor Jesus para aquele homem. Que ele perguntou, sim, amar a teu Deus sobre todas as coisas, realmente só existe o único Deus é o nosso Deus, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Respondeste muito bem. Aquele homem era um estudioso da palavra. E a Bíblia o trata como um homem íntegro. E muitas pessoas íntegras, muitas pessoas de caráter, muitas pessoas corretas, estão caminhando hoje, iludidas, por uma revelação que não é a revelação Jesus Cristo, o Nazareno. E Ele veio para que nós pudéssemos ter vida, e uma vida abundante, não para que nós vivêssemos uma vida legalista. Automaticamente, se você está envolto por Cristo, a sua vida vai ser uma vida que dignifique a Ele. Se você apreciar os preceitos da palavra de Deus e dos mandamentos que Ele nos deixou, porque Ele não anulou a lei em nenhum momento. Ele não disse, agora isso aqui não presta mais, agora é só eu. Não.
A lei continua. A lei continua. Jesus faz com que nós, através da fé salvífica nele, através da fé enraizada nele, que eu e você possamos sim cumprir a lei através dele, porque ele foi o único que cumpriu integralmente a lei. A lei foi cumprida integralmente pelo Senhor, que em nenhum momento pecou, que em nenhum momento errou, que em nenhum momento se desviou. Ele foi o único. Era impossível para mim e para você cumprir todos os preceitos da lei. Então precisava haver uma reforma. Semana passada estávamos comemorando os 500 anos da reforma. Precisava haver uma reforma na lei. Na lei que o Senhor Deus nos deixou. Quem veio fazer essa reforma? O seu próprio Filho, único e precioso, unigênito Filho. Para quê? Para reformar a lei. E reformar a lei ali era especificamente fazer com que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. Através dele, o véu rasgou-se. A minha e a tua cédula de dívida foi cravada naquela cruz, para que tivéssemos vida. E ele disse: eu vim para que a tenham em abundância. Por isso não podemos ter uma vida medíocre. Por isso não nos é facultado ter uma vida que não dignifique o nome dele. Por isso não posso ter uma justiça própria, ainda que baseada em preceitos legais, ainda que baseado em preceitos harmoniosos, e que possam, trazer alegria ao coração dessa sociedade corrupta, dessa sociedade mamônica, dessa sociedade hedônica, uma sociedade que hoje vive através do prazer. Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos condições de caminhar junto com Ele. Paulo aqui dá testemunho dos seus irmãos, que eram homens que estavam ali firmes, e nós vimos isso com zelo, mas não se baseava no conhecimento. Então chegamos até o versículo 4. E no versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Paulo aqui estava dando um parâmetro, dando uma palavra sobre essas 3 primeiras colocações e sobre o proceder do povo judeu, e ele aqui entra e diz: porque o fim da lei é Cristo. A palavra fim vem do grego telos, e ela é usada aqui, e ela tem um significado de alvo, ela tem um significado de finalidade, ela tem um significado de propósito, porque o propósito da lei é Cristo, porque o alvo da lei é Cristo, porque a finalidade da lei é Cristo. Então, quando aqui o apóstolo está falando sobre porque o propósito da lei é Cristo. A lei não foi abolida por Cristo, ele veio para a cumprir. Mateus 5,17, ele já falava sobre isso. Vamos abrir lá rapidamente, irmãos. Mateus 5,17, Jesus cumpre a lei, é o subtítulo desse texto. Tem 3 versículos aqui, 4 versículos aqui. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Você pode dizer amém? Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim fazer isso, mas cumprir a lei. E Jesus aqui, ele está mostrando e ensinando para nós exatamente como deve ser a nossa postura. A lei, ela não pode te justificar, mas ela aponta
para quem pode te justificar. A lei não tem por finalidade trazer a salvação até você, mas ela aponta para quem pode salvar a tua alma. A lei tem por finalidade fazer com que você se chegue até o Pai das luzes. E eu gosto de usar uma ilustração do espelho. Sabe o espelho, irmão? O espelho, eu estou com o rosto todo sujo e eu vou para frente do espelho. O espelho revela que eu estou sujo, aponta para a sujeira que há em mim, mas o espelho em si não tem poder para me lavar. Nesse caso específico, eu tenho que pegar água e sabão e lavar o meu rosto. O espelho tem o poder de apontar, a finalidade de revelar, de mostrar, mas não tem o poder de salvar, de transformar, de modificar. Ele aponta para que eu venha fazer isso, assim como a palavra de Deus. A lei aponta para Cristo. A lei mostra que a finalidade de todo o processo desenvolvido na lei, regras, ritos, ordens determinadas e deixadas pelo nosso Deus, para que o povo tivesse ordem, para que o povo tivesse uma direção, para que o povo tivesse um rumo onde seguir. Uma sociedade sem leis, eu estava vendo agora uma sociedade que está sendo feita no país, no submundo, denominada de anarquismo. Muitos aqui já estudaram o anarquismo, e isso está já dentro do nosso país, e no sul do país isso já está, parece que bastante forte. O que o anarquismo ele traz, irmãos? O nome já diz. Toda forma de poder nós não aceitamos. Toda instituição estatutária, toda forma de governo, nós não aceitamos. Nós queremos a baderna, a bagunça. Não aceitam as leis que hoje regem a sociedade. E o anarquismo é isso. Eles vão ali, explodem uma porta de um banco, jogam uma bomba numa escola, vai fazer um piquete na porta de um hospital, tudo. E normalmente são pessoas tão assim indignas que fazem tudo isso no submundo das noites escuras e nunca de cara limpa e na frente. Mas isso tem se alastrado. Deus, quando trouxe as suas leis para nós, para o seu povo, foi para que o seu povo tivesse um norte, para que não houvesse uma debandada geral, para ajudar na condução do povo, para que Moisés pudesse ter o mínimo de ordem para conduzir o povo. Não adianta então você ser um bom cidadão. Você é um bom cidadão, você terá o louvor do nosso governo. Ainda que não seja grandes coisas você ter o louvor do nosso governo, mas se você for um bom cidadão, você terá o louvor da sociedade. Você é cumpridor dos seus deveres, você será uma pessoa que as pessoas também lhe deixarão em paz. Mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para reformar tudo. Jesus veio para mudar tudo. E eu estava estudando uma parte muito interessante da crucificação de Jesus. Lá em Mateus 28, 29, não me lembro se é 28 ou 29, Mateus não, em João, Jesus ali, eu quero rapidamente, é dentro do contexto, não vou me afastar. Essa Bíblia aqui é nova, irmãos. A minha Bíblia já pregava até sozinha. Então, estou um pouco perdido aqui, sabe? Essa NVI, eu gostei muito dela, mas eu ainda tenho que me habituar aqui. As páginas tudo novinha. Estou perdido, espera aí. Aqui. João 19. 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, e para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede.
Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. A palavra grega usada para essas duas palavras, está consumado, você, em algumas versões, ela está direto na Bíblia, chama-se tetelestai. Tetelestai. Essa é a palavra grega para estar consumado. E esta palavra, Jesus nunca usou uma palavra de forma aleatória. Jesus nunca teve uma atitude que fosse... Jesus nunca inquiriu alguém só por fazer, só para ver qual era a do cara. Não, Jesus sempre teve um propósito em tudo. E quando ele disse, está consumado, tetelestai, ele quis dizer o seguinte: quando, na época contemporânea a Jesus, tanto na Judéia como em Roma, nas cercanias, nas vizinhanças todas por onde Jesus andava, quando um preso, ele era julgado e condenado, ele recebia a sua folha de pena. Até hoje é assim, um preso, quando ele é preso e tem a sua sentença, hoje é tudo eletronicamente, etc. e tal, mas tem aquela folha de sentença. Na maioria das vezes, a sentença, ela vinha primeiro com algo físico e depois o cumprimento de uma pena fechada. Vai levar 50... ele roubou e quase matou uma pessoa. Vai ficar 5 anos preso e vai levar 50 chibatadas. Então, imediatamente cumpria-se a pena física, 50 chibatadas, e depois o preso era recolhido à prisão. E quando ele chegava na prisão, acompanhava ele a folha de pena. E aquela folha, ela era afixada nos portais da cela. E ali estava lá, Manuel das Couves. Então, estava lá a ficha corrida de Manuel das Couves. Foi preso porque roubou, porque agrediu um guarda, porque quase matou um cidadão e etc. e tal. Pena, 5 anos. Quando finalizava aqueles 5 anos, ele recebia um carimbo naquela folha de pena. Sabe o que dizia naquele carimbo? Tetelestai. Está consumado. A pena foi integralmente paga. Não deve absolutamente nada. Da mesma forma que o preso, quando saía dali, andava com aquele salvo-conduto. E ele dizia: eu já paguei a minha pena. E bastava se olhar e ver o carimbo, tetelestai, está consumado, está pago, está livre, está liberto. Assim Jesus fez também com a lei. Está consumado. Quando ele suspirou a última vez e repousou a sua cabeça sobre o seu ombro, ele disse: tetelestai, está consumado. Sabe o que ele estava dizendo? Os teus pecados agora serão perdoados. Aquilo que impedia você de chegar até a santidade do Pai cai por terra hoje. O véu foi rasgado. A tua vida agora, ela está em minhas mãos. Ele disse naquele momento: eu vim para que vocês tenham vida. Eu vou reformar essa sentença, eu vou reformar essas leis, eu não vou aboli-las, eu vou estar acima delas e vou fazer com que, através da fé em mim, você possa cumprir a lei. Porque é só assim é que você e eu cumpriremos a lei, através de Jesus Cristo. Porque se não for através dele, nós não teríamos força, nós não teríamos condições humanas, psíquicas, espirituais, mas através dele, nós somos mais do que vencedores. Através dele, tudo aquilo que me prendia, o velho homem, foi jogado por terra, e a nova criatura ressurge. Porque se com a tua boca confessares e no teu coração você crer, será salvo, tua casa. Jesus veio para isso. Ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir o seu sacrifício vicário, através daquele sangue que derramou naquela cruz. Jesus cumpriu cabalmente o seu ministério. Apóstolo Paulo cumpriu cabalmente o seu ministério.
E dentro disso tudo que nós vimos aqui, nós começamos a entender que as coisas começam a tomar uma forma diferente. E acompanhando aqui o nosso texto, porque o tempo já é contra mim, né? Moisés, no versículo 5, vai explicando: não, desta forma a justiça vem da lei, o homem que fizer essas coisas virá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá aos céus? E aqui começa a fazer a relembrança de textos de Deuteronômio, e ele vai falando, e aqui nós paramos naquilo que eu gosto, que uma vez pastor Roberto disse aqui nessa igreja, do versículo 9 até o versículo até o versículo 13, é a palavra de salvação para todos os homens. Pastor Roberto aqui, há alguns anos pregando, eu corri, achei interessante, ele falou, esses versículos compreendem a palavra de salvação para todos os homens. E aí começa aqui, num texto lindo, que eu quero que você acompanhe comigo. Versículo 9. Acho que a minha versão é diferente, né, não, Júnior? É, né? Nem eu estou acostumado aqui, mas vamos lá. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Primeiro, esses versículos aqui, esses 3 versículos, 9, 10 e 11. Porque com a boca coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa. Por que o coração está primeiro que a boca? Achei isso interessante. Aqui o coração vem na frente da boca, porque o coração, biblicamente falando, também é o centro do intelecto. Também é ele que rege as emoções. Então, antes de você confessar com a boca, a salvação, ela já adentrou dentro do teu coração. A boca, ela exterioriza aquilo que está cheio, o seu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Então, primeiro você confessa, com o seu coração você crê para a justiça, e com a boca você confessa para a salvação. Todo aquele que nele crê jamais será envergonhado. Isso aqui, meu irmão, é um tremendo, um texto de incentivo puro e genuíno para você permanecer fiel. Quando diz que todo aquele que crer, todo aquele que professar o nome do Senhor será salvo, todo aquele que crê com o seu coração para a justiça, e com a sua boca confessa a todos, inclusive. Não adianta, se fosse o contrário, né, pastor? Como seria isso, pastor Alexandre? Ou Alexandres, pastores Alexandres, como seria isso? Seria muito fácil. Aquilo que você fala tem que estar de acordo com as suas atitudes. Porque as suas atitudes é que falam muito mais alto do que as suas palavras. Não adianta você dizer que é íntegro e bom, e na primeira oportunidade, você dá uma volta em alguém que está distraído. Não adianta, eu uma vez escutei um testemunho, irmãos, eu escutei. Isso ninguém me contou, eu escutei, eu tive esse desprazer de escutar. Eu estava tão duro, irmão, orando a Deus, eu não tinha dinheiro para comprar o gás. E eu entrei no ônibus e estava, Senhor, como vai ser? E o homem que passou à minha frente foi mexer no bolso, e quando ele andou para sair, caiu uma nota de R$50, eu corri e botei o pé em cima. Sabe o que é isso? Falta de conversão. Pode entender de tudo, mas não entende nada do amor de Deus, porque não houve transformação. Transformação. A palavra de Deus, ela tem que transformar, ela tem que mudar. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que traficava, não trafique mais. Aquele que inventava os maiores absurdos, não faz mais isso.
Não faz mais isso. Outro dia, escutei um testemunho de um ex-presidiário, e ele era muito doido. Eu não gosto muito de ouvir testemunho de ex-bandido, porque os caras só falam de desgraça, irmão. O tempo inteiro estava tiro, fazia, parece até que está feliz. Aí no final diz assim, mas pão regulado no nome do Senhor Jesus, o Senhor me aceitou, agora estou aqui, dando glória e tal. Ele falou desgraça a noite inteira, e depois ele diz, mas não, esse homem estava contando algo muito tremendo da sua vida, porque quando ele foi alcançado pelo amor de Cristo, ele era um foragido da justiça. Nem estavam mais procurando ele. Ele disse, eu vou me entregar, porque hoje eu sou uma nova pessoa, e como que eu posso andar por aí sabendo que eu estou devendo à justiça? E os amigos e alguns irmãos disseram, não faça isso. Se o Senhor te libertou, verdadeiramente você é livre. Usaram até esse texto com ele. E ele disse, não, eu preciso ter uma atitude diferente. Ele dirigiu-se até a delegacia, apresentou o seu delegado e disse, meu nome é fulano de tal, o senhor, por favor, o senhor delegado, só pode baixar aí, porque eu tenho certeza que tem um mandato de prisão para mim. Tinham 4. O delegado falou, é isso mesmo, meu filho? Tá bom. E preparou tudo, e o conduziu até ao presídio, e ele foi colocado, e foi à presença do juiz, e o delegado fez um relato bom. Olha, apresentou-se de livre e espontânea vontade, assim, e colocou isso, e etc, e tal. E aquele homem foi à presença do juiz, e o juiz olhou, ele tinha alguns crimes, ele nunca tinha matado ninguém, ele era envolvido com associação ao tráfico, furto, não tinha nenhum assassinato, não tinha nenhum roubo pesado a banco e etc e tal, tinha porte de arma de fogo, tinha uns 4 processos assim. E o juiz falou, bom, você vai agora, acho que era um total de 9 anos que ele tinha a cumprir, e o juiz então determinou que ele fosse recolhido ao presídio e fixou, se ele mantivesse o comportamento da mesma forma, e ele explicou, o juiz perguntou e ele explicou, mas por que você fez isso? Eu fiz isso porque hoje eu sou uma nova criatura. O amor de Deus me alcançou, eu não quero mais roubar, eu não quero mais fugir, eu não quero mais traficar, eu não quero mais me envolver com as coisas erradas, eu quero pagar o que eu devo e ser um homem livre. E aquele homem disse, então, se você permanecer com um comportamento como esse, eu vou recomendar, em um período de 2 a 3 anos, colocou lá nos anais, que você tenha como chama aquela prisão que dorme na cadeia? Progressão de regime de pena, mas tem o nome dessa que dorme, semiaberto, isso. E ele foi e cumpriu toda a sua pena. Quando deu 2 anos e meio, ele tinha os maiores elogios dentro do presídio, ele não dava nenhum problema, ajudava, fazia um monte de coisa dentro do presídio, e aquele homem foi posto em liberdade. E aquele homem foi dar o testemunho dele, e Deus usou poderosamente em uma igreja simples, pequenina, que não cabiam, segundo palavras dele, 40 pessoas dentro. E ao final daquele testemunho, ele fez o apelo, e um homem que estava sentado lá atrás, levantou-se, veio à frente, entregou a vida para o Senhor Jesus. Sabe quem era esse homem? O juiz. Esse homem era aquele juiz que tinha o mandado para a prisão. E aquele homem disse, eu estava tão angustiado, tão desesperado, tão deprimido, e eu vinha com o carro pensando que eu tinha que dar fim à minha vida. E eu ouvi uma voz que disse, para e entra neste lugar. E ele olhou e era uma igreja evangélica humilde. Vou entrar aí, sou um juiz, pare e entre neste lugar. Ele entrou naquele lugar. Quando ele ouviu aquele testemunho, as amarras do inferno foram quebradas na vida daquele homem. E ele entregou a sua vida ao Senhor. Deus tem planos para todos nós.
Deus tem plano para a tua vida, Deus tem plano para mim, Deus quer usar você e a mim. Precisamos nos dispor, precisamos fazer como o apóstolo Paulo estava fazendo aqui. Ele estava preocupado com a vida espiritual dos seus irmãos, ele estava agoniado porque eles estavam sim zelosos diante da lei, mas afastados daquele que poderia mudar a sorte dele, daquele mesmo que mudou naquele caminho a vida dele, Jesus Cristo, o Nazareno. E ele estava fazendo isso, e dentro de tudo isso que nós estamos vendo, nós precisamos entender que quando nós confiamos no Senhor Jesus, nós não seremos envergonhados. Aquele homem pagou o preço dele, porque o preço da vida dele já estava pago naquela cruz, e ele foi resgatado como um ser humano, porque aquele que crê no Senhor Jesus não será envergonhado. Eu posso dizer isso de cadeira. Deus não vai permitir você ser envergonhado diante dos homens, se você tiver uma postura de filho de Deus. Ele jamais vai permitir. Vai passar por luta? Vai, porque não existe vitória sem luta. Ah, pastor, estou atravessando deserto. De vez em quando tem que atravessar deserto, sim. De vez em quando tem que atravessar deserto, faz parte da nossa vida, mas nós não nascemos para viver no deserto. Nosso lugar é Canaã celestial, e é para lá que nós vamos. Já encerrando, meus irmãos, aqui, dando um pulo aqui, né? Então, quando ele falou isso, ele continuou dizendo no 12, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo aqui está dizendo, a salvação é para todo homem, a salvação não é mais um privilégio do povo judeu, a salvação é para todo aquele que nele crê, seja livre, seja escravo, seja preto, seja branco, não importa a nação, não importa a origem, professa o nome do Senhor e será salvo. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Deu-lhes então o poder a todo aquele que nele crê, de serem feitos filhos de Deus, co-herdeiros dos céus. Somos nós, os gentios. Nós somos os gentios, e ele nos deu esse poder. Glória a Deus, porque a salvação foi estendida a todos os homens. Glória a Deus por isso. Maranata, oh aleluia. Como pois invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés do que anunciam as boas novas. Olha o que ele está dizendo aqui, que essa é uma missão nossa. De graça recebeste, de graça dai. Essa é uma missão nossa, nós temos que fazer isso. Não arde no teu coração a chama do Evangelho, para que você possa levar essa chama para aquele que você encontra pelo teu caminho, para o teu parente, para o teu amigo, para o teu vizinho, para o teu colega de trabalho? Tem que arder. Um determinado momento na minha vida, meus irmãos, essa chama não estava ardendo. E eu fiquei um tempo assim, eu falei, não estava ardendo a chama no meu coração. Eu até às vezes brincava, né, assim, até falava às vezes, pastor Roberto, tive que ir no Maracanã ontem, porque eu fui evangelizar, levei 3 folhetos, vi para onde estava ventando, joguei para o alto, se Deus quer salvar, alguém vai pegar o folheto. Como eu estava lá, aproveitei e fui ver o jogo. Falava isso brincando, né? Vou lá evangelizar, não, vou ver o jogo, não. O que acontece? Durante um tempo, às vezes o amor pelas almas, ele começa a ser, sabe, se fechando dentro da gente. Porque você precisa exercitar isso. Porque você precisa, sabe, perder tempo com a vida daqueles que ainda não conhecem a Cristo. E às vezes nós ficamos muito acomodados. E Paulo aqui está dizendo, como é que eles vão crer se ninguém vai lá falar para eles? Como que as coisas vão mudar na vida deles se não tem quem vá lá levar o Evangelho? Às vezes a gente não quer perder um tempo com o irmão, que não é nem irmão ainda, né? Não quer perder o tempo com um amigo, com um conhecido. Vamos lá orar pelo fulano? Vamos lá, vou lá orar por você. E muitas das vezes Deus nos incomoda com relação a isso.
E Deus me mostrou que eu estava sendo extremamente egoísta, irmãos. Que eu estava sendo muito egoísta, que eu estava pensando muito em mim, que eu estava muito confortável no meu evangelho domiciliar. E começou a me incomodar a fazer algo diferente. E eu me impulsionei com isso. E eu sempre peço a Deus que tenha misericórdia da minha alma e não me deixe me acomodar no meu evangelho domiciliar. Porque como que as pessoas vão crer se eu e você não vamos falar? Como que eles vão entender que Jesus Cristo é Rei e Senhor da minha vida se eu não demonstro isso com ações e muito menos com palavras? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então você tem que pregar a palavra de Deus com a sua vida e com a sua boca, com o seu coração e com os seus lábios. Você tem que fazer isso, porque isso faz parte do nosso ministério. Isso não é exclusivo de pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, obreiros. Isso é ministério cristão. Você é um cristão, você tem o ministério da evangelização. Você precisa sim pregar a palavra de Deus para quem está do teu lado, porque não é o pastor que vai lá no vizinho da tua casa, não é ele que vai estar sentado ao lado do teu colega de trabalho, não é ele que vai estar ao lado do teu colega de escola que está com você, no meio da tua parentela, que nunca vai à igreja, mas vê o teu caminhar, vê a tua conduta, vê a tua vida e precisa ouvir que Jesus salva, transforma e muda a vida do ser humano. E o apóstolo Paulo aqui fala sobre